Ei galera, tudo bom? Vamos para mais uma aula na nossa disciplina de custos e formação de preços e hoje a nossa aula está bem interessante. Mas antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Por acaso você já ouviu falar na marca Toyota? Essa mesmo, de carros, do Corolla, mas você já ouviu falar no sistema Toyota de produção? Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho desse sistema Toyota e como que ele, até hoje, ele influencia nas empresas no mundo inteiro, mesmo aquelas que não são ligadas a esse ramo automobilístico. Mas vamos com um pouquinho de história para a gente entender. Em 1910, o Sakichi Toyoda visitou os Estados Unidos pela primeira vez e assim começou a despertar o interesse dele e de toda essa família Toyota pelo setor automobilístico. E eles começaram a trazer esses conceitos para o Japão. Só que foi o seu filho, Kishiro, só nome legal, né? Toyota, quem realmente construiu o primeiro veículo motorizado no Japão. Isso em 1935. E em 1937, ele fundou a Toyota Motor Company, que veio a ser, né, a Toyota que nós conhecemos hoje. Só que aconteceu um porém nessa história. Na Segunda Guerra Mundial, a Toyota precisou de deixar um pouquinho de lado essa ideia dela de produzir carros de passeio para começar a produzir caminhões para as Forças Armadas. Então, ela precisou de deixar um pouquinho de lado esse sonho de se tornar uma grande indústria automobilística para começar a produzir caminhões de guerra. Só que aí, com o fim dessa Segunda Guerra Mundial, a companhia pôde então retomar os seus planos iniciais, mas aí esbarrou num problema gigantesco: a indústria automobilística americana, que na época estava assim bombando. Chegava a se dizer que um funcionário, né, que a produtividade de um trabalhador americano equivalia a 10 trabalhadores japoneses. E aí, ao invés do Japão, né, da Toyota, começar a ficar triste, fica até uma lição para a gente. Isso aí foi um incentivo para os japoneses começarem a rever os seus meios de produção, porque para competir com a indústria americana, eles não poderiam continuar produzindo da mesma forma. Então, eles precisavam, era necessário eles se tornarem mais competitivos. Mas como se tornar competitivos? E aí que foi a grande sacada, através da eliminação de desperdício. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre desperdícios, mas aguenta a informação aí. E aí, diante disso, então, por muito tempo, a Toyota tentou, sem sucesso, reproduzir o que ela viu lá nos Estados Unidos na linha de produção, principalmente ali nas fábricas da Ford. Mas em 1956, o gerente-chefe, que vai ser um nome que a gente vai falar muito, que é o Taishi Ono, quando ele visitou a fábrica da Ford nos Estados Unidos, ele percebeu que toda essa produção em massa, naquela época foi principalmente Ford, ele inseriu muito esse sistema de produção em massa, né, que produzia muitos produtos iguais. Ele necessitava de aprimoramentos, principalmente levando em consideração que o Japão é um país bem pequenininho e os Estados Unidos é um país gigantesco. Então, além de ser um país muito pequeno, o Japão ele sofreu muito com a Segunda Guerra e boa parte do território japonês é montanhoso, então ele não conseguia montar fábricas tão grandes como os Estados Unidos, que tem um terreno muito maior. E justamente desse cenário que surgiu então esse conceito que é o sistema Toyota de produção, que é embasado em 3 pilares. Antes de eu passar os 3 pilares, aqui a gente está dando só uma introdução no sistema Toyota de produção, mas eu te convido a estudar um pouco mais a fundo. É um sistema fantástico que tem assim influenciado indústrias no mundo inteiro. Hoje em dia é muito difícil uma indústria grande que não
pratique, que não tenha ali no seu dia a dia alguma coisa desse conceito, dos conceitos do sistema de Toyota de produção. E ele é embasado em 3 pilares, sendo o primeiro deles o just in time. O que seria isso? Concentre em produzir exatamente no momento que precisa de se produzir. Para que isso? Como eu falei, o Japão é um país muito pequeno. Se ele tivesse uma quantidade de estoque igual aos Estados Unidos, não ia caber no país. Então, o que ele pensou? Nós não vamos produzir em excesso, nós não vamos ter grandes estoques, nós vamos produzir na hora certa, a quantidade certa. E aí nós não vamos gastar com estoques, nós vamos minimizar esse desperdício de estoque. Então, essa foi uma grande sacada do sistema Toyota de produção. Produzir a quantidade certa, no tempo certo, na forma certa, para evitar estoques. O outro aí é o Jidoka, que é a automação com toque humano. O que seria isso, então? A capacidade das máquinas de detectar anomalias. Isso começou, pelo incrível que pareça, na indústria têxtil. Então, muitas vezes, uma peça inteira de produto era perdida porque a máquina continuava trabalhando, dava algum rompimento ali na linha de costura e ela continuava trabalhando. E aí acabava estragando toda aquela peça. Então, o que é essa automação com toque humano? No momento que a máquina detecta que existe alguma anomalia, que ela vai estragar a peça, ela para e aí interrompe toda essa produção e aí um operador pode vir para poder consertar aquele erro. Então, para por aquele tempo, mas impede de produzir uma peça com defeito que lá no final ou vai precisar de ser descartada ou vai ter que voltar para a linha de produção para reparos. E o outro pilar é o Kaizen, ou melhoria contínua. O que é essa ideia? É uma cultura de melhoria contínua. Não é só aquele funcionário da inspeção da qualidade que precisa de se preocupar com a qualidade, mas é todo o processo produtivo, todo mundo que está envolvido, todo mundo que trabalha na empresa, desde a pessoa que está ali limpando o pátio da empresa até quem está operando a máquina, todo mundo tem que estar comprometido com a qualidade do produto. Então, se uma pessoa vê algum problema, detecta um problema numa máquina, ela precisa de reportar, de falar que está com problema. Se for ela a pessoa que faz a manutenção, de correr atrás, fazer a manutenção, porque todo mundo precisa de estar envolvido nessa melhoria. E é uma melhoria que, beleza, estamos bem. Não, a gente sempre precisa de melhorar e de fazer um produto melhor. E aí, diante disso, então, o Taishi Ohno, ele começou a perceber que para poder combater, né, para poder duelar aí com esse mercado americano, ele precisava de eliminar completamente desperdícios e perdas. Não dava. Um mercado tão concorrente, acirrado, onde os consumidores estão cada vez mais exigentes, não é possível. Antigamente, quando a gente fala lá do sistema de produção, há 200 anos atrás, era um artesão que fazia o sapato no ritmo dele ali. Ele era aquele que fazia o controle da qualidade, ele é que fazia toda a linha de produção. Então, ele podia colocar o preço que ele quisesse, porque era um artesão talvez ali para 50 pessoas. Mas agora a gente tem empresas que produzem quase que 50 pares de sapato para uma só pessoa. Então, não dá para a gente... nós estamos tendo muito desperdício aqui, vamos passar esse custo para o nosso cliente. Não dá para fazer isso, porque o mercado é muito competitivo. Então, o máximo que a gente puder para eliminar desperdício, nós vamos eliminar. Não dá para a gente repassar isso para o cliente, porque vai acabar aumentando os preços e nós vamos perder a disputa pelo cliente. Então, a única forma de aumentar o lucro é através da redução de custos. Por isso, a eliminação não é parcial, é total de toda e qualquer perda que a empresa possa ter. Diante disso, então, o Taishi Ohno, que é aquele gerente,
ele lista 7 desperdícios que toda empresa precisa, sim, de correr atrás para eliminar ao máximo. E o primeiro deles é o desperdício de superprodução. Como o próprio nome já diz, produzir mais do que o necessário. E ele considera esse a mãe de todos os desperdícios. Por quê? Talvez ali produziu demais porque teve uma falta de planejamento, ou talvez produziu demais porque a máquina está descalibrada. E aí essa superprodução ela vai gerar estoques. Os estoques, eles são custos. Então, estoque parado é matéria-prima parada, é dinheiro parado, não é vantajoso para a empresa. Então, se a gente produziu antes do necessário, mesmo que seja ali na linha de produção, né, a gente tem uma superprodução da máquina A para a máquina B. A máquina B não conseguiu absorver tudo que a máquina A produziu. Vai ter um estoque entre essas duas máquinas e é um desperdício de tempo, de custo, de dinheiro. Então, não pode, a gente precisa de eliminar esse desperdício. Próximo aí, desperdício de espera, que é todo tempo perdido de trabalhadores, maquinário, material, aguardando para o próximo passo. Então, pensa numa linha de produção. A máquina A produziu X quantidade de produtos e a máquina B ainda não conseguiu absorver esses produtos. E aí é máquina em espera, trabalhador em espera, material em espera, não dá. Isso é um tempo perdido e essa espera não vai agregar nenhum valor para o seu produto. O seu consumidor, o seu cliente não vai pagar mais por isso. Isso é também algo que precisa de ser eliminado. Outro aí, desperdício de transporte, que é movimentação excessiva de material. Sabe aquele tipo de planta, né, de layout ali da empresa, onde a máquina um fica num lado, a máquina 2 fica totalmente do outro lado, e aí precisa de ficar movimentando um produto, um componente de um lado para o outro. Isso é terrível, porque é tempo, é recurso, vai demorar mais para se produzir. Então, esse é um desperdício que precisa de ser eliminado completamente, totalmente mesmo. E aí, talvez só de se analisar o layout da empresa e fazer uma máquina ficar perto da outra, já consegue eliminar esse desperdício. Então, mesmo analisar como que vai colocar cada máquina, aonde vai ficar cada coisa, pode ser excelente para a eliminação desse desperdício. O quarto desperdício que nós temos aí, superprocessamento. Sabe aquele produto que já estava bom, o seu cliente já ia ficar satisfeito, mas que quer processar mais um pouco, quer fazer uma coisa a mais, quer colocar uma funcionalidade a mais que o cliente nem vai perceber. Então, esse superprocessamento é um desperdício que não vai agregar nenhum valor. E algo que a Toyota sempre fala, faça simples para não dar defeito. Então, não tenta deixar uma coisa mirabolante que depois até para dar manutenção tá difícil. Faça o simples. Faça o arroz com feijão bem feito. Faça o simples, mas faça bem feito. Então, qualquer atividade desnecessária, qualquer processo, qualquer processamento desnecessário, precisa de ser eliminado. Quinto desperdício é desperdício por estoque. Gente, se tem uma coisa que faz o dinheiro da empresa ir pelo ralo, é estoque, material, produto em processo. E a gente tem vários tipos de estoque diferentes. Então, pode ser de matéria-prima que ainda não está sendo utilizada, pode ser de produto que está sendo ainda, né, está na linha de produção, e aí está parado ali na linha de produção. Pode ser já de produtos que já foram finalizados e ainda não foram vendidos. Olha o tanto de estoque que a gente pode ter numa linha de produção. E tudo isso é dinheiro parado. Por isso que a gente fala lá do just in time, produzir a quantidade certa na hora certa, para não ter esse tanto de estoque ao longo da cadeia produtiva, para não ter que ter uma quantidade enorme de produto que já terminou, já foi finalizado e ainda não foi vendido. Então, para que se produziu? Fazer primeiro aí essa análise de quanto que vai ser vendido para produzir a quantidade certa.
Sexto desperdício, movimentos desnecessários. E aqui é diferente de transporte. Quando a gente fala de transporte, é movimentação de carga, de material, de matéria-prima. E já movimento é físico, pessoas. É talvez uma pessoa que tem que abaixar, levantar e voltar. Então, o que ele fala? Deixa toda a bancada de produção ali, ó, no nível que a pessoa consiga operar sem ficar baixa, levanta. Isso vai eliminar a possibilidade de fadiga muscular, de uma lesão muscular. Olha o tanto de coisa que pode eliminar. Então, é justamente ele tentar diminuir o máximo possível essa movimentação de pessoas. Não tem que ficar o tempo inteiro andando pelo pátio da empresa todo, não. Vamos tentar deixar tudo perto ali para eliminar esses movimentos desnecessários. Então, quanto menos movimento, melhor. Vamos eliminar essa quantidade, esse monte de movimentos desnecessários. E mais uma vez, talvez um estudo ali do pátio da empresa já seja o suficiente para eliminar esses desperdícios. Existe um estudo feito chamado Estudos de Tempos e Movimentos pelo casal Gilbert, que fala muito sobre esses estudos de movimentos desnecessários, justamente aí para tentar fazer com que os trabalhadores tenham a melhor qualidade física no seu trabalho. E por fim aí nós temos o desperdício por defeitos. E esse, gente, não dá. Não dá para aceitar, mas de forma nenhuma. O que seria? Produtos ou serviços que não atendem à qualidade do cliente. Sejam porque estão com defeito, com alguma falha, com algum problema e precisam de retrabalho, descarte. Já chegou por acaso alguma vez um produto na sua casa que você esperou muito, chegou pelo correio e aquela coisa, e assim você ficava esperando todos os dias os correios baterem na sua porta, chegou o produto, na hora que você abriu, no primeiro, segundo dia deu problema? Então, é mais ou menos esse desperdício aí, que aí tem que fazer, entrar em contato com a empresa, retornar o produto, aí talvez vai ter um reparo, ou não sei, talvez a empresa vai te dar um novo, mas olha o tanto de custo por causa de um produto defeituoso. Então, isso aqui não dá para aceitar de forma nenhuma. Então, são 7 desperdícios que o Taishi Ohno identificou, que quando a gente elimina, a gente diminui a nossa quantidade de custo. Então, a gente diminui os nossos custos. E aí, diminuindo os nossos custos, a gente tem o quê? Um aumento de lucro e se torna mais competitivo com as empresas do mercado. E aí, com essa nova filosofia, a Toyota se tornou o que é hoje essa empresa monstruosa, né, gigante, que está no mundo inteiro. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e nos vemos na próxima aula. Até lá!